Olá a todos. Hoje nós trouxemos do livro Conforto Espírita um texto de André Luiz que fala sobre a desobsessão. Ele nos diz: você que carrega abatido o fardo difícil da obsessão, pare um instante e reflita nas atitudes mais lógicas a serem tomadas no seu comportamento diário. Sugerimos alguns itens indispensáveis a um plano anti-obsessivo. E ele aqui vai elencar uma série de pontos bastante importantes em relação à obsessão. Ele nos diz: levante-se de manhã com firme propósito de ser mais útil. Não se fixe em acontecimentos desagradáveis da véspera, nem nos pesadelos da noite passada. Então vejam, levantarmos não naquela correria habitual, ali, às vezes a gente até toma um café já preocupado com o que tem que fazer durante o dia, mas assim como nós devemos nos preparar para dormir, nós devemos nos preparar para levantar também. E já levantarmos ali com um pensamento positivo, O André Luiz fala que ainda que a gente não faça ali, se eventualmente não fizermos uma prece, com toda calma, com toda tranquilidade, que a gente pelo menos formule pensamentos de otimismo, pensamentos positivos. E esse propósito firme, de ser mais útil, de que seja um dia produtivo, de que nós não nos deixemos ali nos aborrecer por pequenas coisas, e para que as pessoas que passarem pelo nosso caminho naquele dia, nós possamos deixar nessas pessoas alguma coisa de positivo, alguma coisa de bom, a nossa atenção, a nossa paciência, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso afeto. Ele fala para a gente não se fixar nas coisas desagradáveis que aconteceram na véspera, nem nos pesadelos da noite passada. Alguns sonhos difíceis, alguns pesadelos que eles podem nos indicar ali que devemos redobrar os nossos cuidados com as nossas atitudes, com a nossa prece. Mas ele fala, não se fixe, não fique ali preso àquela sensação desagradável que eventualmente nos ocorre ali nesses pesadelos noturnos. Procure fortificar a sua fé na bondade divina, não se entregando ao falso poder das trevas, ao dar-lhe mais importância do que merece. Então, corremos até o risco de darmos tanta importância ao mal, falarmos tanto ali de uma obsessão, que nós supervalorizamos isso e nós não alimentamos, não cultivamos a nossa fé em Deus, a fé ali nos espíritos amorosos, nosso espírito protetor. É claro que nós devemos ter ali respeito pelos obsessores, respeito pelas situações que eles podem nos provocar. Eu digo respeito nesse sentido, pensando que nós estamos de fato sujeitos a isso e nós não podemos menosprezar, nós não podemos brincar com isso. Mas ele fala, cuidado para que não se dê a eles mais importância do que merece, senão nós valorizamos mais o mal, as influências, do que o bem, a proteção, o amparo, entendendo naturalmente que essa proteção existe, que esse amparo existe, mas ele se faz de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Aquilo que o Evangelho fala, ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós não podemos esperar ali uma ajuda milagrosa, que eles nos carreguem no colo. Então o grande papel dos Espíritos é de nos estimular, é de nos incentivar, é de nos esclarecer, é de nos intuir, mas a decisão sempre corre ali por nossa conta. As escolhas em última análise são sempre as nossas. Compadeça-se dos adversários espirituais, mas não lhes confira razão em sua atitude infeliz, por mais que você tenha errado e se sinta passível de punição. Ou seja, temos que ter compaixão daqueles que são nossos adversários espirituais, porque são doentes antes de mais nada, assim como também temos as nossas dificuldades. Nós não sabemos se aquele processo obsessivo ele começou ali até por uma atitude nossa, seja em existências ali distantes, longínquas, mas nós podemos ter começado ali aquele processo. Então, nós temos que ter a compaixão porque sofrem como nós, mas vejam,
não lhes dê razão na atitude deles. Que podemos acalentar de tal maneira um sentimento de culpa, de remorso, de autopunição, que é como se a gente falasse: eu mereço sofrer, tem todas as razões para me ter o obsessor, e nós temos que tomar muito cuidado para que nós não alimentemos esse remorso que é destrutivo, que é paralisante, que é nocivo. Então, o arrependimento ele é extremamente importante, essa autoanálise, essa reflexão, essa consciência daquilo que precisa ser mudado, mas cuidemos para que isso não vire num remorso que paralisa, né, que imobiliza ali a nossa caminhada quando ficamos presos aos erros do passado. Busque não só a higiene corporal, mas sobretudo a limpeza de pensamentos e as mãos a serviço. Um tema recorrente na casa, né, que é a questão do pensamento. Fazemos ali uma faxina na nossa casa mental, as mãos a serviço, né, não temos muito tempo ocioso. É claro que precisamos do repouso, do descanso, mas é muito perigoso quando temos tempo livre demais, porque nós pensamos aquilo que devemos e aquilo que não devemos, né? Então é importante não só cuidar do corpo, mas, acima de tudo, essa higiene ali dos nossos pensamentos. Isso só acontece na medida em que nós nos analisamos e pensamos quais são os pensamentos que norteiam ali o meu dia a dia, né? Quando eu acordo, quais são os primeiros pensamentos que me vêm, que tipo de pensamento mesmo eu vou alimentando ali diante da vida, diante dos fatos, diante das pessoas, e procurarmos ali gradativamente essa mudança com uma leitura, com a reflexão, com uma boa música, né, com uma boa conversa, enfim, gradativamente nos alimentando de pensamentos mais saudáveis. Afaste-se do desânimo armazenando alegria. Cante, ore, leia mensagens de encorajamento e elevação. É muito interessante esse ponto, né? Afastar do desânimo armazenando alegria. Mas será que é possível nós armazenarmos alegria? Então podemos pensar nesse armazenar como reter na nossa memória, na nossa alma. E a gente só retém alguma coisa quando a gente observa, quando a gente contempla, né? E contempla, a própria palavra já nos traz isso, né? Que é um olhar ali bastante atencioso. Então é como se estivéssemos ali um momento, imagina um fim de tarde numa praia, né? Que sensação agradável, que sensação calmante que nos traz ali uma caminhada no final de tarde numa praia, um dia ali gostoso. Então nós podemos fazer aquilo, observarmos e retermos aquilo na nossa memória, aquele momento feliz, aquele momento de calma, para que quando surgirem os momentos mais difíceis da vida, nós possamos recorrer a essas memórias, né? Aquilo que foi o quê? Armazenado. Mas mais uma vez nós frisamos, nós só podemos armazenar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós retemos então, mais do que na nossa memória, aquilo que a gente retém dentro de nós. Cante, a música tem um poder ali indescritível. Ore, faça a sua prece, leia mensagens de encorajamento e elevação. Quantas mensagens nos fazem refletir, nos sensibilizam, exemplos de espíritos que passaram pela Terra nas mesmas lutas que hoje enfrentamos, que são exemplos ali, que são norte. E claro, Jesus é o maior deles, né? O nosso farol, o nosso guia aí, cuja vida sempre foi de grandes exemplos. Interesse-se pelos problemas do próximo, porque na caridade encontramos o lenitivo, né, o alívio para o nosso próprio desconforto. Então é muito importante não fixarmos só no nosso próprio umbigo, né, achando que os nossos dramas são os maiores do mundo. Mas quando você olha ali ao teu redor, a gente vai perceber pessoas que sofrem, que trazem ali grandes angústias, grandes dramas,
e aqueles que são verdadeiros exemplos, né? Alguns que mesmo tendo ali dificuldades gigantescas, são pessoas que amam a vida, que lutam, que alimentam e mantêm a esperança de dias melhores, que certamente em algum momento eles chegarão. Então é muito importante esse olhar ali para o outro, né? Esse olhar atencioso, para que nós percebamos ali que aquilo que vai ser um alívio para o nosso próprio desconforto, até porque a gente tira um pouco do foco e deixa de pensar tanto no nosso problema, e nesse gesto ali de olhar para o outro, quantas vezes ali ouvindo alguém, conversando com alguém, nós vamos encontrando ali soluções para as nossas próprias lutas, né? Então essa troca é bastante importante. Deixe, enfim, que o amor e a misericórdia do alto abram clarão nas tramas obsessivas em que se vê enredado. Mas não espere essa ajuda infalível sem trabalhar por si mesmo. Vejam, não espere ajuda sem trabalhar por si mesmo em torno de sua auto-melhoria e na melhoria do seu ambiente. Então, por mais que nós tenhamos apoio, pessoas que nos gostam, a doutrina que nos esclarece, os amigos que ali nos dão suporte, mas a responsabilidade pela nossa vida, ela é nossa, ela é individual. Os outros podem nos ajudar, mas eles não podem e nem devem, né, resolver os nossos problemas. Então nós devemos sim aguardar ali o amparo dos espíritos, mas ele fala, não espere isso sem trabalhar por si mesmo. Obsessão não é um castigo divino para nos curvar ao pó do desespero, mas sim uma oportunidade de luta e exemplificação, e principalmente a hora bendita de nos reconciliarmos com os desafetos que abandonamos no caminho dos séculos. Então fica aí para a gente pensar nesse texto bastante rico ali de André Luiz, né? E para que gradativamente nós possamos nos desvincular ali daqueles que ainda nos odeiam, daqueles que ainda nos perseguem, né? Como já foi dito no início, não sabemos quem é que começou a alimentar esse círculo vicioso. Então temos que fazer ali a parte que nos cabe, e esses pontos são bastante importantes para que aos poucos a gente vá reconquistando ali a paz que todos nós buscamos. Então nossa prece por todos os obsessores, por todos os obsediados e por cada um de nós, né? Para que cultivemos ali os melhores pensamentos, as melhores atitudes, né? Para que também esses companheiros que ainda nos odeiam, eles também encontrem a paz que no fundo todos nós, sem exceção, buscamos. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos. Vamos buscar para a nossa análise, reflexão, um tema muito importante que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec nos fala sobre o suicídio e a loucura. Então nós vamos pegar aqui o primeiro ponto, muitíssimo importante, em que ele coloca a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Primeiro ponto a ser analisado: loucura e suicídio. Porque, na verdade, os dois, de modo geral, são duas formas de fuga, tanto a loucura quanto o suicídio, né? Apresentam as características de fuga. Por isso que ele coloca aqui junto. E qual é o preservativo que ele nos traz como o remédio para evitarmos o suicídio e a loucura? Especialmente hoje, o suicídio, que será o nosso tema, né? A calma e a resignação
calma e resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena. Então, a nossa forma de nos colocarmos, de nos posicionarmos, de vermos e sentirmos a vida, né, no nosso dia a dia, é preciso que tenhamos calma e resignação. Porque sem a calma e sem a resignação, podemos resvalar para essas situações mais dolorosas. Mas não só a calma e a resignação, também a fé no futuro. Porque aquele que não tem fé no futuro, aquele que não crê na imortalidade da alma, qual a razão para ele viver certas situações tão difíceis pelas quais ele passa? Uma doença incurável, uma dor moral insuportável? Qual seria a razão para se passar por tudo isso se não houvesse a imortalidade da alma? Se tudo terminasse ali com o túmulo? Qual o motivo para enfrentarmos ali resignadamente uma doença que nos corrói dia a dia, esperando o dia em que o Senhor, esperando o dia em que Deus determine que venham nos buscar, se não tivermos esta certeza da imortalidade da alma, se não tivermos esta crença? É justamente essa falta que pode levar muitos a buscarem esses processos de fuga. E nós vamos trazer um texto do livro Vozes do Grande Além. Já trouxemos outras vezes, mas de quando em sempre precisamos revisar o depoimento dessa Hilda, né, que desencarna jovem. E ela se apresenta no grupo Meimei, já comentamos de outras vezes, um grupo formado a pedido do Chico Xavier. Ele pede para o Arnaldo Rocha, que foi o esposo, o companheiro da Meimei, né, a Irma de Castro, e ele monta ali, ele compõe um grupo de desobsessão por anos, anos e anos, e participava deste grupo o Chico Xavier. E neste grupo ele estava ali nos trabalhos de obsessão como médium psicofônico. E o Arnaldo Rocha gravou as últimas manifestações que aconteciam através do Chico, que sempre se apresentavam como instruções, seja de um espírito orientador, seja de um espírito já em processo de reajuste, como esse caso que nós vamos ver, e que traziam sempre lições preciosas. Então, pegando aqui no texto, continuando quanto possível a série de estudos da mente desencarnada em posição de sofrimento além do sepulcro, na noite de 15 de março de 1956, nossos benfeitores espirituais trouxeram à comunicação a jovem Hilda Espírito, suicida em reajuste, que nos ofertou interessantes apontamentos em torno da sua situação. E ela começa: amigos, há duas palavras com significação muito diferente na Terra e na vida espiritual. Uma delas é consciência, a outra é responsabilidade. No plano físico, muitas vezes, conseguimos sufocar a primeira, ou seja, conseguimos sufocar a consciência, abafar a consciência, né? Sermos surdos à consciência que fala, que grita, mas conseguimos aqui como encarnados abafar a consciência e iludir a segunda temporariamente. Iludir a segunda seria a responsabilidade, né? Então aqui como encarnados nos iludimos quanto às nossas responsabilidades diante das situações pelas quais seríamos responsabilizados, mas não nos colocamos assim. Então podemos nos iludir como encarnados. Mas ela afirma
que, no campo das verdades eternas, não será possível adormecer ou enganar uma e outra, ou seja, adormecer a consciência e enganar a responsabilidade. A consciência revela-nos tais quais somos, seja onde for, e a responsabilidade marca-nos a fronte com os nossos merecimentos, culpas ou compromissos. E continua ela, enquanto desfrutais o aprendizado na experiência humana, acautelai-vos na conceituação dessas duas forças, porque o pensamento é a energia coagulante de nossas aspirações e desejos. Por isso, não fugiremos aos resultados da própria ação. Falo-vos, humilde companheira, que ainda sofre depois de aflitiva tragédia no suicídio, alguém que conhece de perto a responsabilidade na queda a que se arrojou infeliz. Então, depois de todo aquele processo de sofrimentos atrozes, né, ela foi se recompondo e hoje já é um espírito em situação de reajuste, já com condições de trazer as suas experiências, né? E ela continua. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa de nossa mente. De instante a instante, a corrupção se dilata e atraímos em nosso desfavor todos aqueles elementos que se afinam com a nossa vigilância e que se sentem garantidos por nossa incúria, presidindo-nos a perturbação que fatalmente nos arrasta à grande perda. Obsediada fui eu, é verdade. Jovem caprichosa, contrariada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia de fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera à estrada primaveril. Então, ela nos descreve que ela começou, né, por situações afetivas, as contrariedades, os desencantos, as decepções afetivas, ela era jovem, né, levou-a a acariciar a ideia de fuga. Então, é um processo que se inicia dessa forma, acariciar. Inicia de uma forma mais sutil, mas podemos permitir que isso cresça e foi o que aconteceu com ela. Ela coloca, acalentei a ideia do suicídio com volúpia. E com isso, através dela, quer dizer, através dessa ideia de suicídio, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado. Então, ela abriu canal, né? Situações que estavam ali adormecidas, mas esse sentimento fez revolver um passado de ligações inferiores. Então, acalentei a ideia do suicídio com volúpia e, com isso, através dela, fortaleci as ligações deploráveis com os desafetos de meu passado, que falava mais alto no presente. Esqueci-me dos generosos progenitores, a quem devia ternura. Então, são essas situações, né, que perturbam a tal ponto que a pessoa acaba ali não se importando, num processo de ingratidão, né, não se importando ali com os pais, com os familiares. Então, esqueci-me dos generosos progenitores a quem devia ternura, dos familiares junto dos quais me empenhara em abençoadas dívidas de serviço. Olvidei meus amigos, cuja simpatia poderia tornar por valioso escudo em minha justa defesa, e desviei-me do campo de sagradas obrigações, ignorando deliberadamente que elas
As obrigações, né, representavam os instrumentos de minha restauração espiritual. Refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminha para uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de mim mesma. E é isso. Se há uma das maiores ilusões, é acalentar o suicídio. É acalentar a ideia de suicídio, expectando, esperando, né, com a expectativa de que deixará de existir. Ilusão, ilusão, que se mostra tão logo se consolide o ato. Então, e ela coloca aqui, né, a expectação de quem se encaminha para uma porta libertadora. Né? Esse era o desejo. E nesse passo desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas inferiores, até que numa noite de supremo infortúnio, empunhei a taça fatídica que me liquidaria a existência na carne. Refiro-me a essa hora terrível e inolvidável, para fortalecer em vosso espírito, aqui ela se refere a todos nós, que estamos lendo, que estamos ouvindo, né? Para fortalecer em vosso espírito a responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. Então, repetindo, ela quer nos trazer, né, a noção da responsabilidade do pensamento criado, alimentado e vivido. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Então, no momento que ela ia sorver a taça, o veneno, houve um clarão, houve um momento de clareza, de lucidez. Dentro de toda aquela situação, raiou a lucidez. É o que ela está nos contando. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. Eu não deveria morrer assim. Comecei a pensar. Cabia-me guardar nos ombros, por título de glória, a cruz que o Senhor me confiara. Imensa repugnância pela deserção de súbito iluminou-me a alma. Entretanto, na penumbra do quarto, rostos sinistros se materializaram de leve. Então, ela viu esses rostos materializados de leve. E braços hirsutos me rodearam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. Então vamos entender. Ela começou acariciando a ideia de suicídio. Depois passou a alimentar, a viver esses pensamentos com volúpia. Até que numa noite ali, provavelmente de um desencanto maior, um sofrimento maior, ela decide e prepara ali o veneno. E está com o copo nas mãos para sorver. Mas naquele momento, a ajuda que nunca falta ajudou-a a ter um clarão, a ter uma clareza, aquele sentimento de que não podia desertar, que seria uma atitude altamente reprovável. Ela desejou voltar atrás, mas a ligação dela com esses espíritos inferiores estava muito forte. Já estava no campo hipnótico, tanto que eles ordenam: beba, é preciso beber. E ela não tem condição de reagir, porque ela já estava totalmente entregue a essas mentes que tomavam conta da sua casa mental, a ponto dela sentir, de vê-los, né,
levemente, né? Provavelmente de uma forma ali, numa penumbra, mas ela os viu. É preciso beber. A bênção do socorro celeste fora como que abafada por todas as correntes de treva que eu mesma nutrira. Debalde minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaziaram-se minhas forças. Senti-me desequilibrada. E, embora sustentasse a consciência do meu gesto, coisa que normalmente a pessoa não tem essa noção, né, quando está fazendo, normalmente está num sentido, é muito comum, está num sentido assim totalmente enlouquecido, né? Embora há não muito tempo falamos de alguém que se atirou pela janela e durante a queda veio a lucidez, se não é ainda no corpo físico, será logo em seguida no corpo espiritual, né? Então, esvaziaram-se minhas forças, senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, sorvi quase sem querer a poção com que meu corpo se rendeu ao sepulcro. Em verdade, eu era obsediada. Sofri a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitaram a queda. Por que eles estavam tão fortes? A ponto delas senti-las, a ponto deles ordenarem e ela seguir. Porque ela corporificou essas presenças. Era como que presenças reais, óbvio, né? Mas era exatamente isso, corporificadas. Corporificara imprevidente todas as forças que na extrema hora me facilitaram a queda. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci, depois do túmulo, todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência. No campo das imagens que nós mesmos criamos e alimentamos, serviço esse a que me consagrei até que novo estágio entre os homens me imponha a recapitulação total da prova em que vim a desfalecer. É por esta razão que terminamos as nossas frases despretensiosas, lembrando a vós outros que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o detrito que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Perfeito! Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumento de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz. Logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos e manifestos. Cumpramos nossas obrigações. Visitemos o amigo enfermo. Atendamos a criança desventurada. Procuremos a execução de nossas tarefas. Busquemos o convívio do livro nobre. Tentemos a conversação robusta e edificante. Refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque, através dele, a obsessão se insinua, a perseguição se materializa e, quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Yuka.
que fiquemos em paz.